Léo. E aí eu vi você tuitando que hoje o amor venceu, né? Teve uma tuitada ali sua dizendo que O amor, cara, e no o interior é uma amor. coisa, é comum demais no interior, assim. Você tá no supermercado e você prendeu o cara tá do seu lado, assim. É por isso que eu falo, assim, a forma mais segura, a galera fala assim, tu não tem medo de ser policial no interior? Eu falei assim, ao contrário, cara. No interior é a forma mais segura de você, se você quiser viver tranquilo, é você ser bandido tem ética, é impressionante. Os caras têm ética. Eles entendem muito mais que muitos policiais que você está trabalhando. Se ele encontrar você trabalhando e ele trabalhando, vai cada um defender o seu. Mas ele jantando e você jantando, ele vai respeitar a sua família, vai respeitar seu momento. A ética deles é confiável. Pode acreditar. Para quem não está entendendo aqui, né? Léo deu uma tuitada dizendo que ele foi numa pizzaria e encontrou dois trabalhadores, né, que confrontaram o trabalho deles com o de Léo e acabaram Trabalhadores à margem da lei. e acabaram passando um tempo hospedados aí no presídio, mas já estão liberados e aí estão vivendo a vida, como o Léo falou, né? Você também tem o seguinte: cumpriram o que a lei determina, hoje são livres e estavam lá organizando a casa, né? Porque quando o cara sai, o cara tem que organizar a casa é desconstruída. Ganhando ponto. Veja só. Eu quase dei a dica do coach de João Grilo aí para eles. Como é E, que vamos rapaz, ganhar ponto aqui? eu tava pensando nisso. O grande desafio que faltaria para a vida de João Grilo era uma cadeiazinha. O homem já reconstruiu. O homem já reconstruiu a casa. O homem já reconstruiu a casa sob todas as intempéries que pode ter. Agora ele não passou ainda 2 aninhos em regime fechado. São as relações que mais se fortalecem. Quando Sim, existe o cárcere, é mãe e a companheira. Se a companheira terminar o período de cumprimento de pena com o cara leva para a vida toda, assim. É impressionante. Às vezes o cara é bandidão e a gente chega para falar com o cara e o cara pergunta: como é que tá minha mulher? Tu viu ela? E o cara desaba em choro, assim. É impressionante. Assim. A relação, porque assim, é o contato que os caras têm com casa, com família, com filho, e para eles é uma coisa muito importante. E a primeira coisa, assim, é uma das coisas que os antigos que me receberam no trabalho falaram sempre isso. Ele, cara, teu caminho fica mais fácil quando tu entender que mãe de bandido não é bandida e esposa de bandido não é bandida. Então, se você tratar elas como pessoas que estão naquela circunstância ali de forma como vítimas também, vai ficar mais fácil teu caminho. Aí já facilita também total. Assim, o cara chega, trata com respeito e todo mundo segue. Come a pizzazinha dele em paz lá. Ô, Léo, eu trabalhei muito tempo, né, no jornalismo, no que é nas editorias de cidades, né, que cada jornal tem o seu caderno, mas a definição que a gente usa de cidades, que é justamente o caderno que cobre os problemas da cidade, polícia e outros assuntos. Eu nunca fiz ali dia a dia de polícia, eu nunca fui muito repórter de porta-delegacia. Já fui, né, já fiz várias matérias de porta-delegacia, mas nunca foi muito. Agora, eu sempre já tive muitas matérias especiais de ir para presídio, né, e tanto que é um clássico do Agamenon, né, do nosso, acho que foi até no podcast, mas que depois incorporou para o Agamenon, que chama que eu fui fire de presídio, né, que a turma diz que eu sou fire de presídio porque eu conheci vários presídios aqui e disse que, tipo, o Aníbal Bruno, que é o maior daqui, ele é melhor de viver porque ele lhe dá uma vida social. Ele é tão grande que você tem uma organização de vida social, né? Você tem o campeonato de futebol, você tem o trabalho, você tem A você acorda visita, e né? tem. Cadeias Você menores acorda. de interior não tem nem a visita social mesmo, assim. Simples. E onde eu senti o maior desconforto que eu já entrei em presídio, de fato eu não conheço cadeias do interior, mas foi no presídio feminino daqui. Porque o presídio feminino me deu assim uma sensação primeiro, claustrofóbica, pequeno, tá? É basicamente, imagine um ginásio, um ginásio não, uma quadra que tinha quadrinha, uma área ali atrás de uma das barras, um U de celas e acabou, meu velho. E acabou, né?
você passar anos ali dentro, né? E aí me falaram isso, elas recebem pouquíssimas visitas, né? Porque o homem, quando vai preso, a mulher não larga, né? A Não mulher larga. vai com os filhos, né? Você tem a. E a mulher, quando ela é presa, ela é muito abandonada, né? Então é sempre foi algo que eu senti muito, assim, essa diferença. Eu fui me impactou muito, né? Mariana Dourado, né? Tá até aqui na live dizendo, né? Assinando embaixo aí, né? Essa claustrofobia total, que é o Bom O, Pastor, tinha me fugido o o, nome, é o teto bem baixo, né? Que ela cita, e é eu isso mesmo, sempre, é eu sempre muito, faço muito a angustiante. comparação, eu sempre faço a comparação que o sistema penitenciário ele é um catalisador da vida normal, assim. Ele só acelera os processos que você vai constatar naturalmente se você observar a vida normal, assim, em sociedade. Você vai ver que as companheiras não largam os caras, as mães não largam os caras, os filhos vão ver os caras, e que as mulheres, quando vão para o cárcere, elas são as primeiras a serem abandonadas, assim, elas continuam, a maioria delas, com as suas obrigações de mãe, assim, as que têm filhos que são lactantes ainda, o filho vai mamar, o filho fica com É, ela, elas continuam com as obrigações, enquanto os homens sequer cumprem com as obrigações básicas de alimentação. É um grande exemplo da sociedade mesmo, assim, fora do cárcere mesmo. É impressionante, assim. Eu sempre fui muito ligado a essa questão do cárcere, porque sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre brinco, assim, que eu nunca busquei a profissão pela parte mais folclórica, assim, alegórica, assim. Eu sempre brinquei que eu gostava mais de uma trabalhadora rural, assim. Aqui a gente atende muita gente da zona rural. Eu sentia mais prazer em pegar uma viatura e deixar uma trabalhadora rural em casa, que pedalou 10 quilômetros para vir fazer um BO, que servia uma água para ela, do que ir para a rua e botar o gêmeo em alguém. E era impressionante, assim, como alguns pequenos gestos, assim. Eu já atendi uma senhora de 75 anos que ela caminhou 15 quilômetros para fazer um BO. Ela caminhou 15 quilômetros e aqui é muito quente mesmo. E ela chegou na delegacia para fazer um BO e ela falou assim, eu posso beber água? Eu falei, vou pegar água para a senhora. Eu vi que ela estava muito cansada. E lá na delegacia tem umas bandejas assim, bem, bem, bem bonitas, prateadas, que serve água para os delegados, para quem vem. E eu peguei a bandeja, botei um copo e servi ela. Aí ela disse, meu filho, não precisa se humilhar não, me dá um copo d'água. Eu falei assim, minha senhora, a senhora acha que é uma humilhação você vir um copo d'água? Sinceramente, ela, não, mas é porque você está se humilhando, e você estudou e está me servindo um copo numa bandeja. Eu, não, mas eu tô aqui para isso, a senhora tem que entender que eu tô aqui para isso. Aí depois a gente foi deixar ela em casa, que eram 15 quilômetros assim, de terra batida mesmo, assim, sol quente. E essas coisas de cárcere assim, é uma coisa que me impressiona muito. Assim, eu sempre costumo ver, assim, eu já convivi com amigos presos, amigos mesmo, assim, amigos do dia a dia presos, e a relação dele com a esposa muda, dele com a filha muda enquanto está no cárcere. Assim, é uma curiosidade, assim, para quem é curioso como eu, assim, ficar observando. não, eu acho que é um tema que, inclusive, outra coisa que eu sempre brinquei, assim, não brinquei não, né? Brinquei falando a verdade, é que conhecer faz com que o cara ande mais na linha, né? Tipo, quem conhece lá dentro fala assim, faça o possível para nunca vir bater aqui de Eu verdade, digo né? isso, assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser preso. É E foda. foi o que me chocou na situação do torcedor do Fortaleza, que foi agredido pela polícia no jogo contra o River, que ele foi agredido pela polícia e ele foi preso na pior delegacia do estado do Ceará, que é um mini presídio. A delegacia de capturas, ele ficou quase 24 horas preso. E quando eu soube no outro dia, eu falei assim, cara, eu nunca mais pisaria no estádio. Se eu fosse submetido a essa experiência, por ter ido ao estádio, ter sido agredido, levado um cacetete na cabeça, aberto minha cabeça, e dormir na delegacia de capturas com 180 presos, eu falei, eu não pisaria mais no estádio, assim. Para mim seria absurdo. Porque eu como servidor público, eu entro na delegacia de capturas, eu me sinto completamente mal. Assim, eu brinco, eu estagiei lá na época de aluno e o ar que você respira lá dentro, ele é pesado, ele arde nos olhos, assim. E hoje já melhorou muito, mas era muito pior, assim, ao nível de ter gente que dormia de bruço, com o peito para cima, porque ele ficava até a metade do ombro de urina. Assim, é uma coisa absurda. E hoje já melhorou, mas um torcedor passou quase 24 horas lá por uma experiência no estádio, né?
É muito complicado. Meu medo não é de ficar preso hoje, assim. De morrer, não, de ficar preso. Mariana tá lembrando aí dos tempos dela de regime fechado, né? Ela disse, é bronca demais, parece que parece que suga sua energia. A pessoa chega, sai mal. É foda mesmo, é isso mesmo, Mariana. Mariana, na verdade, é advogada, né? E conhece bem Eu essa, trabalho no IP, essa né? realidade. Isso, conhece demais essa realidade. Mas não sei se já teve um regimezinho fechado, talvez tenha pego um semi-aberto, Uma mas. experiência bem. A Mariana, Umas experiênciazinhas algum já debate tivemos. com o torcedor do Fortaleza, ela pegou uma E noitezinha aí de a gente. xadrez. Qualquer dia, quem tiver aí no regime fechado e tiver acompanhando nossas lives, nosso podcast, também Dá manda um um oi, né? abraço que. Ah, mas eu já corri o risco de uma infração disciplinar, porque na Copa do Mundo eu botei uma televisão para os caras assistirem. Por conta própria. Botei uma televisãozinha, porque é a Copa do Mundo, pô, os Acalmar, malucos. acalmar o. Exatamente, Não, né? os caras Acalmar o. ficavam malucos, os caras ficavam perguntando. E tipo, enchia o saco. Era melhor botar a televisão do que os caras ficarem gritando, fazendo zoado o dia todinho. Botava a televisãozinha lá. Segue o jogo. Tem que ser, tem que ser. Mas vamos então, né? Tá muito boa a conversa, viu? Tá muito boa a conversa. Merece aí um H-Menon, viu, Léo? Vamos participar Mas aí. essa semana eu tomei uma decisão completamente que eu nunca mais esperava na minha vida fazer outra graduação. Assim, eu resolvi fazer jornalismo, assim, por toda a minha curiosidade, assim, por já estar Aham. escrevendo sobre esporte, mas também por falar essa experiência mesmo da polícia e ver a polícia de outra forma, não da forma tradicional que eu sempre brinco que o Tropa de Elite foi um grande desserviço, assim, às forças policiais, assim. Tem muita gente que entrou na polícia depois daquele filme com aquela imagem de bandido bom é bandido morto e eu não tenho amigo trafico, não tenho amigo usuário, essas coisas. Aquele foi um grande serviço, assim. Aí eu acho que somaram as duas coisas, assim, o futebol, a convivência aqui no pod. E eu vou tentar aí, depois de velho, aí, uma graduação. Mas vamos pro H-Menon? Vamos, Léo. Bora, Participa bora, qualquer dia bora, desse? na hora, na hora. A gente tem gravado muito à tarde ali, não sei se dia de semana Eu à tarde tô você assistindo, eu consegue. sempre tô assistindo. Vamos lá, vamos participar, que é um tema pô, que a gente pode aprofundar muito mais, né? Um tema muito legal, um tema que tem muitos muros, muitos tabus. A gente tem o irmão de Celso também, né? Que ele é infectologista e trabalha, É o né, Bruno, né? com o presídio, o Bruno, e a gente pode fazer aí um mergulho bom, né? Oi, ia ser massa. Porque é um tema. É um tema que desde, você só, veja como a gente começou o assunto, né? Desde você respeitar um cara que é preso e que cumpriu sua pena e saiu, né? Porque esse cara, ele leva a tatuagem pra alma, né? Pra sempre. E, e é foda, tá? Enfim, eu sei, assim, os dois lados nunca é muito fácil, né? Caio Porto tá dizendo aqui, Léo, tu deveria tirar uma licença para fazer uma pesquisa sobre sistema prisional em alguma universidade, né? Sociologia tem uma tradição forte de O estudo do meu, sistema prisional no quando Brasil. a minha graduação, o meu tema de conclusão de curso na graduação em Direito foi sobre violência e os aspectos sociológicos que envolvem as torcidas organizadas. Os pontos que assemelham a origem das torcidas organizadas pós-revolução industrial, os pais trabalhando 15 horas por dia, os filhos abandonados, a forma como eles se juntaram Total. em torno do futebol, da Isso é violência. fundamental, é. Pois e eu levei isso depois, assim, queria levar para o mestrado e é uma ideia que eu tenho, assim, depois de estudar mais isso, porque é uma visão da polícia bem, bem restrita, assim, tem pouca gente que pensa por esse prisma, assim. Queria me aprofundar, assim, fazer alguma coisa com uma base científica maior. O último tema, antes de a gente entrar no jogo, porque eu fiquei com a dúvida, e aí já um pouquinho indo para o futebol, entrando no futebol, mas entrando pela porta dos fundos do futebol. O que está acontecendo? Porque esses relatos da violência da PM no Castelão, por que só são no jogo do Fortaleza? Porque nos jogos do Ceará a gente não tem o mesmo. Hoje a gente teve aí por mais de 50 mil pessoas e até onde eu vi não tivemos problemas, né? Eu até conversei recentemente sobre isso com algumas amigas, colegas que produzem conteúdo sobre Fortaleza, a Ingrid, que é do Razão Tricolor, e ela bem indignada. Eu falei, Ingrid, calma, assim, são situações muito particulares. Assim, eu já trabalhei em operação, eu trabalhei na Copa do Mundo, trabalhei nas confederações, trabalhei em clássicos, eu trabalhei em clássicos com 50 pessoas presas, assim.
é uma operação policial gigantesca. O que influi muito nessa diferença é que as operações de jogos do Ceará e de Fortaleza, elas são bem diferentes. Assim, elas são no mesmo estádio, mas elas têm volumes de pessoas diferentes, elas têm estruturas diferentes. Nesse aspecto de operação de jogo, o Ceará tem mais pessoal, para controlar. O Ceará tem uma empresa, o diretor de eventos do Ceará, o Veridiano, ele tem uma empresa que organiza eventos, seminários de futebol fora do estado, ele organiza casamento, organiza buffet, então ele é um cara muito atento à experiência do jogo, assim. Ele já mostrou em vários reportagens sobre o Ceará de mídia independente, ele disse, cara, a gente tem um sistema aqui que funciona segundo a segundo, com base nos check-ins que são feitos, o próprio sistema vai direcionando portões e vai abrindo portões, vai direcionando segurança, vai direcionando pessoal, e a operação do Ceará ela é maior. É o que eu falei, assim, esses casos com a polícia, com a violência policial, eles estão ocorrendo muito mais nos jogos do Fortaleza, mas também porque o Fortaleza teve jogos com maiores públicos. Assim, hoje, o caso do torcedor que foi agredido, segundo relatos de policiais que participaram da ocorrência, não dos E um caso também passou, Léo, desculpa interromper, mas também teve o primeiro caso e aí virou um foco de enfrentamento, eu diria, né? Foram vários casos de empurra-empurra, não só aqueles mais que chamaram mais atenção, que tem a filmagem, mas tiveram casos de pisoteamento, de empurra-empurra, de tapa, de porrada, casos que tiveram menos repercussão porque não tinha um vídeo, né? Naquele caso, a alegação do policial, e é o que foi registrado, é que um dos torcedores que estavam com aquele que foi agredido, os bares fechavam mais cedo, eles fecham com 30 minutos do segundo tempo, as portas ficam baixas. Inclusive, nos últimos jogos, torcedores do Fortaleza filmaram o bar fechado no começo do primeiro tempo, assim, bar já pela metade já. E eles até argumentaram assim, todo mundo é bandido, todo mundo é vagabundo, ninguém pode comprar. E dizem que quando essa janela estava fechada, o torcedor tentou pegar uma cerveja, a moça do caixa recusou, e não o torcedor que foi agredido, um que estava com ele, pegou a vendedora pelo cabelo e puxou ela pelo cabelo. Foi uma agressão à mulher. E na hora da confusão, esse rapaz tentou intervir, ficou argumentando com a PM e de certa forma, ali quem faz a operação do Castelão é um batalhão de choque. É um controle de distúrbios civis. Então, assim, a gente já viu muito isso aqui. Exatamente. É um batalhão de choque. Ele não é uma empresa de segurança. Então, assim, qualquer profissional, e assim, não é uma informação técnica, não é um julgamento. Qualquer profissional com aquele treinamento, a partir do momento que a multidão acua a equipe, ele tem que dispersar. É uma questão técnica. E foi a forma como ele fez. Ele agrediu o torcedor, sangrou, e tem as imagens, são bem fortes. Mas o relato que foi feito na polícia, inclusive ele respondeu criminalmente por desobediência e por dano. Não foi só desobediência, por isso que ele foi preso, né? Ele foi para a delegacia de capturas por isso. Porque se fosse só um ou só outro, ele não teria resultado a prisão dele. Uma fiança simples teria resolvido o problema. Tem um ponto também, rapidinho, Fred, sobre essa questão, o seguinte, cada vez mais as operações de jogos, assim, os torcedores acabam se habituando com as coisas erradas, né? Assim, a questão, por exemplo, essa questão do bar, o bar, ele é basicamente com uma fresta ali, não é com totalmente a janela aberta. Eu vi essa imagem. Questão de saques que pode acontecer. Mas nos jogos do Ceará não tem. Não, o que eu tô falando no caso do jogo do Fortaleza. Então, quando acontecem situações como essa, tanto é que antes do jogo, por exemplo, do River Plate, na semana lá no Esporte do Povo eu participando, teve um cara que comentou, o jogo da quinta-feira contra o River Plate vai ter bagunça, vai ter confusão na Inferior Sul. E foi o que aconteceu, né? E aí, realmente, a gente viu os vídeos e tal de toda a situação. Embora sempre ligado com organizadas, minha gente? Não, assim, não diretamente. Não, né? Não diretamente. Tá. Mas, assim, o que acontece, às vezes, assim, eu acho que também, claro que, obviamente, há excessos dos dois lados,
Mas o que é pior, e isso nem necessariamente precisa haver briga, é um pouco da desorganização, às vezes. Tanto jogos do Ceará quanto do Fortaleza, aí falando dos dois, a questão de entrada, de acesso, Exatamente, de muitos torcedores que tentam pular a catraca, de fazer algazarra mesmo na prática, e um policiamento, mesmo que uma quantidade considerável, não consegue conter às vezes. E aí é onde entra o outro lado da história. A polícia acaba usando bala de efeito moral, gás, e aí praticamente pessoa idosa, criança, enfim, mulheres, aí começa muita gente passar mal, e a gente vê as cenas lamentáveis que acontecem, às vezes, na arena, pelo exatamente a desorganização e também pelo comportamento de alguns torcedores. Antes desse fato, já tinha havido no jogo anterior, exatamente no jogo anterior, de gás de pimenta, né? naquele mesmo setor da torcida, né? A polícia jogou gás ali, atingiu idosos, crianças, e tem relatos disso também, assim. Mas não, é uma questão que está acontecendo muito nos jogos Fortaleza, muito mesmo, assim. E até eu puxei esse debate no Twitter com torcedores do Fortaleza, que são amigos, eu falei que isso é um problema nosso. A gente não tem que tratar isso como um problema do Fortaleza ou do Ceará. A gente opera o mesmo estádio. Se esse tipo de fato está ocorrendo no jogo do Fortaleza, é um problema para ser discutido pelo Ceará e para ser discutido pelo Fortaleza. É um problema nosso. São os mesmos entes públicos que operam os nossos jogos. Então isso vai ser um debate nosso. Vai ser um debate conjunto. A gente está se defendendo. São detalhes pequenos, como a escada de acesso ao estacionamento para a esplanada. Tem 3, 4 escadas, os caras fecham todas, deixam uma. Então todo mundo se acumula, se aglomera, e tem assalto. São coisas que tem que ser explicadas. Não pode abrir as 4. Por quê? Não, porque a gente não tem efetivo, ou porque isso, ou porque aquilo. Vai ter que ser explicado. Não pode simplesmente hoje eu vou abrir essa, amanhã eu vou abrir aquela. Não pode ser algo assim.